Fala Vascaíno, fala Vascaína, boa noite, um casaca gigante no seu coração, meu amigo, minha amiga, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Laureano para a gente falar sobre o noticiário do Vasco e para a gente expor as nossas respectivas opiniões. E meus amigos, hoje o vídeo é quente. A gente vai cobrar, tá acontecendo umas coisas aí no Vasco da Gama inexplicáveis. Neste vídeo, a gente vai falar sobre a reapresentação dos jogadores, Volta Redonda aí ameaçando a colocar o Vasco da Gama na justiça por conta do caso do Marrone, perfeito? A gente vai falar aqui sobre a comissão de inquérito, né, que arquivou a denúncia que havia contra o Alexandre Campelo. É brincadeira. Vamos falar aqui sobre o contrato da capa que foi renovado às escuras aí no término da gestão do Alexandre Campelo. E por favor, me acompanhem até o final, porque houve andamento na ação dos Templários. Quentíssimo, saiu agora às 15h22 da tarde. Então, poucas pessoas sabem disso aí. Peço a vocês para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike. Por favor, se inscrevam lá no canal alternativo e deixarei na descrição deste vídeo aqui o link para vocês se inscreverem. Perfeito? E fixado também nos comentários. Sem enrolação para o vídeo não ficar longo. Primeiramente, reapresentação do Vasco da Gama hoje. Aconteceu na maior tranquilidade. Perfeito? Destaque aí foi para o Marcelo Cabo, que concedeu uma entrevista à ESPN. E ao ser perguntado pela emissora sobre a dependência do Vasco da Gama por Germancano, ele disse que não. Ele disse que o Vasco da Gama tem um conjunto aí e o Vasco tem outras soluções pro ataque. Essa foi a declaração que ele deu aí na ESPN. Eu entendo que o Vasco da Gama precisa pelo menos de mais um reforço aí pro ataque para ser reserva de Germancano, porque hoje com o Thiago Reis não inspira assim tanta confiança. A gente tomou conhecimento que o Vasco da Gama infelizmente teve apenas 2 jogos transmitidos pela Rede Record, perfeito, enquanto o Flamengo e o Fluminense tiveram 4 jogos transmitidos, né? Levantamento feito também aí pelo Lancenet. E além disso, o Vasco teve a pior pontuação de audiência entre os grandes, apenas 6 pontos. Você vê, o torcedor do Vasco está muito aborrecido, o torcedor do Vasco está muito chateado com o que está acontecendo. Talvez a justificativa para isso seja aí a queda para a segunda divisão. Meus amigos, a gente tomou conhecimento também que o Volta Redonda ameaça processar o Vasco da Gama. Isto mesmo, quem acompanha o nosso canal, a gente denunciou aqui, a gente disse que o Vasco não fez o repasse para o Volta Redonda, igual alguns jornalistas haviam dito por aí. Então o Vasco tem que se mexer para não ser acionado aí pelo Volta Redonda. Lembrando que o Marrone foi vendido por 15 milhões, perfeito, aí pro Galo Mineiro, e o Volta Redonda teria 30% aí de direito nesta venda. Bom, com relação à comissão de inquérito, pois é, gente, a denúncia contra o Alexandre Campelo não foi para frente, foi arquivada. O Campelo fez um acordão com o seu Jorge Salgado, né? Foi conluio, em troca, né, vai ficar impune. Outro que também está impune aí é o seu Mussa. Será por quê? No entanto, as acusações com relação ao Roberto Monteiro,
que era o ex-conselheiro, o presidente do Conselho Deliberativo, do senhor Silvio Godoy, que era presidente do Conselho de Beneméritos, e do seu Edmilson Valentim, do Conselho Fiscal, foram para frente aí e ambos correm o risco de deixar o quadro social do Vasco, como aconteceu com o grande benemérito Otávio Gomes. Meus amigos, com relação à capa, a gente tomou conhecimento que o Campelo, é uma denúncia que a gente faz aqui, estranho, será se o Campelo ganhou alguma coisa? Será se alguma grana foi molhada na mão do Campelo? A gente não sabe. A capa renovou contrato com o Vasco da Gama até 2024. A princípio, o contrato iria até abril de 2022 e este contrato agora vai até 2024. Perfeito, vascaíno? Então a gente precisa apurar o que houve, por que o Campelo estendeu o contrato com a capa. O Vasco que só ganha 3 milhões da capa aí anualmente, uma vergonha descarada. Antes tinha aí uma possibilidade do Vasco rescindir o contrato com a Caixa, com a capa, caso tivesse aí uma proposta maior. Hoje o Vasco da Gama não tem mais essa possibilidade. Vergonhoso. Meus amigos, e o assunto quente, tá? Ação dos Templários oficial hoje teve andamento. Alexandre, o que aconteceu? Primeiro, para ter transparência, para você acompanhar, o número do processo também vai estar na descrição deste vídeo como fonte para você ir lá verificar. E bom, foi para o gabinete do Dr. Camilo Rulieri, gente. Está nas mãos dele, agora vai para o bem ou para o mal, certo? Em primeira instância já está lá com o Dr. Paulo Roberto Corrêa, agora está com Camilo Rulieri. E ele vai julgar aí o agravo de instrumento e também o agravo de regimento interno. Alexandre, o que é isso? Vocês lembram aí que eles pediram para tirar o doutor Camilo Rulieri da ação? Pois é, doutor Camilo Rulieri vai apreciar esse ato aí, porque eles querem colocar nas mãos do doutor Custódio de Barros Tostes, que já deu uma decisão para eles favorável. Não é vantajoso para eles deixar na mão aí do Camilo Rulieri, que foi o único desembargador que verdadeiramente deu parecer favorável ao Levenciano. Então o cerco está fechando, com certeza isso é pouco provável de prosperar, do doutor Camilo Rulieri se sujeitar a deixar esse processo, de ser impedido, né? E a gente vai ver ele aí sendo relator de uma vez por todas. Perfeito? Não é a primeira vez aí que o seu Jorge Salgado tem essa iniciativa de tentar afastar o Camilo Rulieri aí do processo aí para decidir a vida política aí do Vasco da Gama para os próximos anos aí. Ficaremos atentos e aqui cobrando. E na live da noite, você que não é inscrito aqui no canal Alternativo, a gente vai passar tudo para vocês, o andamento desse processo, com transparência. Vasco neles, a verdade prevalecerá e já deu Vasco. Valeu!